política, né? A derrubada do aumento do IOF é mais um capítulo nessa relação aí conturbada entre o governo e o Congresso. Sobre este assunto, o Jornal da Manhã agora vai conversar com o cientista político Márcio Coimbra. Muito bom dia, Márcio. A gente observou, então, toda essa questão agora foi judicializada, né? A questão da decisão do governo de aumentar o IOF. Já houve uma reação, aquele projeto que isenta para quem ganha R$5 mil. Esse projeto tem que ser aprovado este ano para valer em 2026, que é um ano eleitoral, um projeto estratégico do governo, então não houve a leitura desse relatório. Então, aparentemente, nós temos aí esse embate. Como é que o senhor avalia toda essa situação? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, uma satisfação enorme estar aqui conversando com a audiência da Jovem Pan. Isso mostra e deixa muito claro para a gente que o governo não tem votos no Congresso Nacional. Quando ele apela para o Supremo Tribunal Federal, isso mostra que ele sofreu uma derrota política e que ele está buscando em um outro fórum, onde ele acha que tem maioria, que é o Supremo Tribunal Federal, a concretização do seu projeto. Porque no Congresso Nacional isso não existe. A derrubada do projeto do governo, ela se deu de maneira muito humilhante. E num primeiro momento, em função da urgência e logo depois pela votação célere nas duas casas do Congresso Nacional. Então isso mostra que o governo está completamente vulnerável, sem uma base no Congresso Nacional e o que a gente pode perceber disso tudo é que a liderança do governo no Congresso Nacional e bem como também a Secretaria de Relações Institucionais acabou se tornando uma peneira nessa história toda, ou seja, tudo passa por eles. Eles não conseguem controlar uma base, eles não conseguem controlar os partidos que fazem parte do governo e que indicam ministros com votos a favor no Congresso Nacional, ou seja, a base está esfacelada e a tendência do governo Lula é de não conseguir aprovar nenhum projeto importante daqui por diante. Professor, bom dia para o senhor também, obrigada pela entrevista. Já puxando esse seu gancho da sua fala, né? A gente vai entrar agora no segundo semestre do ano. Pelo que eu entendi, então, você vê chances do governo conseguir ter fôlego, ter margem para recompor sua base, evitar novas derrotas a partir de agora, ou o cenário é mais pessimista? Então, aponta mais embates, mais paralisia política? Olha, é um cenário extremamente pessimista para o governo, mas eu não estou falando somente do governo Lula. O que a gente percebe, e o instituto que eu presido, o Instituto Monitor da Democracia, nos seus observatórios, tem observado isso ao longo dos anos, que desde o governo Dilma, o Congresso Nacional tem se tornado cada vez mais independente do Poder Executivo. O que eu quero dizer com isso? É que lá atrás, no primeiro mandato do presidente Lula, o Congresso Nacional ele detinha 7% do valor do orçamento. Hoje, ele controla 70%. Ou seja, se lá no primeiro governo Lula ele controlava 7% do valor do orçamento, hoje ele controla 70%. Esse é um processo que começou no governo Dilma, quando a presidente Dilma começou a dar maior autonomia para o Congresso Nacional em relação às verbas, com o objetivo de se manter no poder. A gente viu que isso não funcionou, ela acabou sofrendo impeachment, mas é um processo que também foi acelerado nos governos Temer e no governo Jair Bolsonaro. Quando Lula chegou ao poder, ele não percebeu ainda de que ele não governa o mesmo país que ele governava 20 anos atrás. Ele governa um país que tem regras completamente diferentes de relacionamento entre o poder executivo e o poder legislativo, e que os tradicionais instrumentos de barganha do presidencialismo de coalizão, que ele tanto fez uso nos seus 2 primeiros mandatos, eles não funcionam. Nós vimos que, inclusive, parlamentares têm preferido continuar na Câmara dos Deputados do que se tornar ministros do governo. Isso é uma coisa impensável 20 anos atrás, mas que hoje, diante do controle de recursos na mão do Congresso Nacional, se tornou uma realidade. Ou seja,
qualquer governo vai se tornar um governo fraco se ele não for parceiro do Congresso Nacional. E como nós temos um Congresso que tem uma maioria diferente da orientação do governo Lula, o governo Lula vai ser vencido daqui por diante em qualquer votação que o Congresso assim desejar. Márcio, agora a pergunta do nosso comentarista Mano Ferreira. Bom dia, Márcio. Eu queria entender tua visão a respeito nesse embate, até que ponto a gente está falando de uma sistêmica falta de capacidade de governabilidade, ou seja, quem quer que fosse o presidente e quaisquer que fossem as escolhas políticas feitas, nós veríamos essa dificuldade de ter uma base no Congresso, ou até que ponto isso ocorre em função da escolha política do presidente Lula de não entregar mais poder, de não construir uma coalizão que compartilhe mais poder de forma central, de forma proporcional às bancadas no Congresso. Ou seja, até que ponto o problema é a máquina política brasileira ou o maquinista? A sua pergunta é excelente para a gente conseguir entender esse sistema. Porque nós temos hoje uma decisão do eleitor que foi em dois caminhos. Para o Congresso Nacional, ele votou em representantes de uma orientação política e para a presidência da República de uma orientação política oposta. Isso acaba gerando dentro do sistema brasileiro esse problema de confronto que a gente vê entre as duas instituições, tanto o Congresso quanto o governo. Então, o que acontece? O Brasil se tornou, ao longo do tempo, uma espécie de parlamentarismo não formal. Esse parlamentarismo informal acaba gerando uma incapacidade de governabilidade quando a gente tem uma tendência do Congresso Nacional indo no sentido e o governo em outro. Então, o que a gente tem no regime parlamentarista? O parlamento escolhe o governo, né? E o eleitor escolhe o parlamento. Então, o eleitor escolhe o parlamento escolhe o governo. O que tem acontecido no Brasil? O eleitor escolhe o governo e escolhe o parlamento, só que ele escolhe de dois caminhos distintos. Isso vai fazer com que o governo, que não tem a maioria no parlamento, sempre perca os embates com o parlamento, porque a força do orçamento não está mais na mão do executivo, está na mão do legislativo. Some-se a isso um ponto que você trouxe que é muito importante, que é a gente olhar a capacidade também do governo de criar maiorias e aprovar os seus projetos. Ou seja, este governo, além de já não ter a maioria no Congresso Nacional, ele tem uma extrema dificuldade de articulação política, porque os nomes tradicionais que governaram com Lula em Lula 1 e Lula 2 não estão ao lado de Lula mais. Saíram, faleceram, foram presos, saíram da política, enfim, tiveram diferentes fins ao longo do tempo. E essa turma que está com Lula agora é um pessoal extremamente inábil e sem cancha, sem experiência para lidar com o Congresso Nacional. E tem sido derrotado sucessivamente em todos os embates que compra com o Congresso Nacional. E não consegue achar no Congresso um parceiro para aprovar determinados projetos que são importantes para o governo. Então, o governo, esse Lula 3, tem sido um desastre na sua relação parlamentar. Tanto que a Secretaria de Relações Institucionais já mudou de mão de novo e, mesmo assim, não apresenta resultados, porque o PT não tem quadros para tocar esse projeto, não tem quadros para tocar uma secretaria ou uma estrutura de relação efetiva e de bases sólidas com o Congresso Nacional. Então, isso, nesse ponto, somando-se os dois fatores, nós vemos que é um Congresso Nacional mais independente, com poder efetivo, e, de outro lado, nós vemos um governo muito fraco, sem capacidade de diálogo. O resultado é esse que a gente está vendo, um governo que não consegue aprovar nada e um Congresso que empareda o governo em todas as vezes que ele precisa. Professor, mais uma pergunta agora do nosso comentarista Gesualdo Almeida.
Mas essa decisão do Congresso de derrubar o aumento do IOF, qual o sinal foi dado? Um sinal técnico para o governo, não aumente mais impostos, faça o ajuste fiscal que tem que fazer? Ou foi uma decisão eminentemente política para mostrar a hipertrofia do Congresso? Gesualdo, a pergunta é excelente, porque ela mostra exatamente isso que você colocou. A gente está muito menos, quando a gente fala em termos de Congresso Nacional, o Congresso muito menos preocupado em mostrar uma estabilidade fiscal ou alguma forma de controle das contas públicas, e ele usa esse discurso, mas muito mais ele está mostrando o seu poder, e com este poder ele força o governo a soltar um poder que o Congresso ainda não tem, que são as indicações para cargos estratégicos que controlam recursos que são muito grandes, por exemplo, estatais, indicação para nomes de agências reguladoras. Ou seja, quando você cria essa dificuldade, você vende a possibilidade de facilidade. Então, o Congresso está mostrando que tem poder e que se o governo não atender às demandas, às indicações dos presidentes da Câmara e do Senado Federal, em especial, e das lideranças ali que os sustentam, o governo não vai conseguir aprovar nada daqui por diante. Esse é o único poder de barganha que sobrou na mão do governo federal, que são as indicações, as estatais e os nomes que controlam vastos recursos estratégicos que os partidos querem controlar, e também o poder que eles têm dentro das agências reguladoras. Então, no final das contas, é o Congresso mostrando a sua musculatura, o Congresso mostrando que pode, o Congresso mostrando para o governo que quem manda nessa relação já há algum tempo é o Congresso, e que o governo vai ter que ceder se não quiser viver um desastre, especialmente quando a gente está falando de um período que a gente está embarcando agora, que é um período pré-eleitoral praticamente. Márcia, a sociedade fica preocupada porque o Congresso que deveria representá-la, né, que você está mais preocupado em brigas políticas, e a sociedade vai ficando, infelizmente, no segundo plano, infelizmente mesmo. Conversamos então com o cientista político Márcio Coimbra neste Jornal da Manhã. Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço a participação de conversar nessa manhã no Jornal da Jovem Pan com toda a audiência do canal. Muito obrigado. Bom dia.